Graças a paz, irmãos. Bom dia. Bom dia. Todo mundo bem? Graças a Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse sono que só Deus pode proporcionar para nós. O sono do descanso. Não o sono da depressão, em que a pessoa quer passar 25 horas do seu dia dormindo para tentar desligar os problemas, ou se meter em uma maratona de filme ou série para tentar desligar os problemas, ou se enfiar em uns entorpecentes para tentar desligar os problemas. Não, o sono daquele que fez a vontade de Deus e pode dormir. O sono daquele que vai descansar com azeite na botija. O sono daquele que sabe que já fez a sua guarda, já guardou a sua casa, agora se o Senhor não edificar e não guardar a cidade. O sono daquele que sabe, eu fiz a minha parte, agora eu confio em Deus. O sono da fé, o sono da confiança, aquele mesmo sono que Jesus era capaz de ter num barco sendo lançado de um lado para outro. O sono da certeza de que Deus não vai me desamparar. Se tem uma coisa que o crente tem que aprender é dormir. Mas dormir o descanso do Senhor, né? Não é dormir com omissão, né? É o deitar e descansar mesmo, porque se não fosse tão importante, Deus não teria instituído o sábado. O sábado é o dia do descanso. O sábado é Ele mesmo, o sábado é uma pessoa. Então o tema que eu quero propor hoje de manhã é durma, mas mantenha o seu coração atento. Você pode até dormir. E dormir não é pecado, irmãos. Tem vezes que eu estou tão assim, agitado que eu tiro um descansinho, sim. Mas é porque eu vou descansar, porque se você ficar acordado, sua alma vai fazer você se precipitar, tentar resolver com suas próprias mãos. Então, Senhor, eu vou descansar, porque é o Senhor que vai me dar a vitória. E se o Senhor quiser fazer, vai fazer. Eu já fiz toda a minha parte, já coloquei minha vida em ordem, já levantei o altar. Eu percebi que o altar não estava com as 12 pedras, eu coloquei as pedras no lugar, eu desenvolvi aqui o sacrifício, coloquei o sacrifício em cima, agora eu vou contar com o fogo do céu. É isso que eu estou falando, irmãos. Uma relação tão profunda que, quando passar da sua jurisdição, você fala: Senhor, está na sua mão. Agora está na sua mão. Isso é paz, é descanso. E eu quero propor o texto de Cantares. Cantares capítulo 5, Cântico dos Cânticos. Cantares de Salomão. No capítulo 5, no versículo 2. Cantares é um livro considerado poético, né? E ele tem todo ali um cortejo de um homem e de uma mulher, mas a representatividade aqui é da mulher como igreja. Vamos pegar essa concepção, essa perspectiva da mulher como a igreja e vamos entender o que Deus quer nos propor aqui, que é Cantares 5, 2. Diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que estava batendo. Abre, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Vou repetir. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eu posso até dormir, irmãos, mas meu coração tem que estar vigilante. Eu posso até dormir em algum momento, mas eu preciso dormir com azeite na botija. Se você analisar o texto de Mateus capítulo 5, vai trazer a mesma perspectiva, né? A história lá conta que existia 10 virgens, 10 virgens fala de 10 separadas, né? Para um casamento, e tinha ali toda uma liturgia, uma separação, elas tinham que ser imaculadas. E
no texto que a gente falou assim, minha imaculada, né? Minha imaculada, ele está falando que essa igreja que ele espera encontrar pode até dormir, mas tem que estar imaculada. Tem que estar imaculada, sem morsa, sem sujeiras nas suas roupas, né? E na parábola das virgens lá de Mateus 25, fala que 10 virgens estavam esperando, 10 virgens tinham botija, as 10 virgens dormiram, mas só 5 tinham azeite. Porque, irmãos, dormir, tudo bem, mas dormir sem azeite, sem guardar o coração, sem guardar os pensamentos no Cristo, sem guardar a fé firmada na palavra, é um erro. É um erro. Dormir é condição física, né? Mas o sono de Jonas naquele barco foi chamado de dormência. É um nível de desligamento sem controle. Dormência. Muitas pessoas elas não querem dormir o descanso, elas querem ser adormecidas, elas querem ficar dormentes, elas querem perder o tato das coisas. E aquilo é o retrato de um crente velho que não gosta daquilo que Deus está desenhando, que quer controlar o roteiro da sua própria vida. Quando, na verdade, eu e você, quando levantamos as nossas mãos lá atrás, não sei quanto tempo você fez isso, e nem em qual momento, não pelo símbolo do levantar a mão, mas de verdade, quando seu coração se abriu para Jesus, Ele não te obrigou, Ele falou, quem quiser. Você quis. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A autoabnegação já estava no pacote. O se negar já estava no pacote. Não é novidade. No ato da nossa conversão, Jesus disse, quem quiser, tudo bem, passou da fase do querer, então você precisa negar a si mesmo. Negar a si mesmo é negar a força, a fome da alma, né? Nossa alma tem uma fome descontrolada e desproporcional. A única coisa que neutraliza essa fome, irmãos, é vida no Espírito. É vida no Espírito, todos os dias no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Parece clichê, mas é a verdade. Todos os dias. É um dia de cochilo, um dia de abrandar, é um dia de subir no terraço. E é esse dia que a gente vai de água abaixo, fazendo derreter aquela graça que a gente demorou tanto tempo para juntar. Porque de gota a gota você vai guardando ali o alabastro, né? Vai lá guardando ali o perfume, o unguento, a especiaria dentro de um vaso. Mas só que o vaso, irmãos, é de barro. O vaso, ele quebra, ele racha, se houver descuido. No entanto que em Coríntios fala que trazemos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas não há nada bom em nós mesmos. Qualquer coisa boa que houver em você, que houver em nós, vem de Deus. Vem da relação de Deus. Vem de olhar nos seus olhos. Vem de sentir o seu perfume. Irmão, qualquer coisa boa que você faça, irmão, com certeza veio de Deus. Pastor, mas é aquela pessoa que não confessou fé e faz coisas boas, são bondosas. Vem de Deus, irmão. Cornélio, ele não conhecia plenamente. Até que o céu se incomodou tanto, falou, ele é crente, só precisa saber disso. Porque é isso que eu espero dos meus filhos. E, infelizmente, Jesus deu mais testemunho de ímpio que fazia o correto do que crente. Eu gosto daquela passagem que fala que o apóstolo Paulo sofreu um náufrago na ilha de Malta. E os bárbaros ousaram de grande misericórdia, de maneira que, vendo eles em náufrago, molhados, ali ofegantes para poder sair daquela água, fizeram uma fogueira, colocaram, os bárbaros, gente. Bárbaro comete barbárie. Bárbaro não tem pai, mãe, não tem nada na sua frente. Para eles tudo é na base da espada. Mas aqueles bárbaros ousaram de grande misericórdia. Eu vou falar, irmãos, qualquer coisa boa que acontece dentro de alguém é por Deus.
E essas virgens dormiram, 5 foram chamadas de loucas. O que é a loucura, irmão? Loucura é conhecer e saber que eu preciso viver uma vida de santidade, que eu preciso todos os dias estar nos pés de Jesus, que nada é bom a partir de mim mesmo, todas as coisas boas que possam existir em mim vêm de Deus. A loucura é você dormir sem limpar, né? Limpar a sua casa, limpar seu coração. A loucura é dormir sem verificar e analisar se há rachadura no seu vaso. Isso que é loucura. E essa foi a loucura que essas virgens cometeram. Elas tinham todos os ritos religiosos, mas quando o noivo apareceu à meia-noite, apontando para o ápice das trevas, ou seja, Deus não vem de dia, Ele vem no momento em que as trevas estão mais densas, no momento que as trevas estão no auge. E no momento que as trevas estão no auge, irmãos, a luz que Deus tem nos dado em forma de azeite tem que acender no nosso rosto. Você tem que ter iluminação de palavra, iluminação de entendimento, porque no dia mau, irmãos, nossa boca murmura, nosso coração se desvia, nós olhamos por cima do ombro e desconfiamos de Deus. Eu amo saber que Jó, ele quebrou com todas as nossas desculpas. Quando a mulher dele falou assim, amaldiçoa esse Deus e morra. Você fala como uma louca. Quando Deus estava fazendo bem para nós, louvado seja o nome do Senhor, né? Quando alguma coisa ruim que não está no roteiro dos nossos pensamentos, amaldiçoa Deus, você fala como uma louca. Então, nós não podemos deixar a loucura nos apanhar diante das lutas e adversidade, seja uma luta financeira, seja uma adversidade espiritual ou até sentimental, ou não sei o que você está passando, mas a palavra é suficientemente poderosa para iluminar o seu entendimento e te dar clareza para pisar no lugar certo. Ele vai te dar certeza, porque lá no Salmo 119 vai falar que lâmpada para os meus pés, 119, 105, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, quando você tem a palavra, ela ilumina o lugar onde você vai pisar. Então, o texto fala que elas correram, né? E pediram as virgens que eram prudentes, que dormiram também, estavam passando pela mesma adversidade, estavam na mesma hora, na mesma momento ápice de noite, né? À meia-noite também. Me dá do seu azeite. E elas falam, olha, não é bom que falte para mim e para você. Corra aí para tentar arranjar azeite. E a Bíblia fala que ela sai, né? E o noivo chega. E por que o noivo reconhece a sua noiva? Ele reconhece a sua noiva porque a lâmpada, naquela altas horas, irmãos, é para iluminar o rosto, para ele falar aquela palavra que você espera ouvir. Eu espero ouvir. Eu te conheço. Claro que eu sei quem você é. Tudo bem. Mas algumas pessoas, irmãos, vão ser irreconhecíveis para Cristo. Você já parou para pensar? Mas em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós curamos os enfermos. E até morto ressuscitou. Quando nós usamos teu nome, ok, sim. Mas eu não me vejo em você. Eu vejo você usando o meu poder, mas não vejo meu caráter em você. Então, irmãos, o caráter de Cristo é que vai carimbar o nosso passaporte para a eternidade. Cristo em nós. Cristo em nós. Não na nossa boca, porque os filhos de Cefas também tentaram. Lá em Atos, levaram um couro do capiroto. Então, Cristo em nós, a esperança da glória. E o que é interessante aqui, que a intimidade é particular. Eu dormia, mas meu coração velava, lá em Cantares. Aqui, elas dormiam, 5 com azeite, 5 não. As 5 que tinha era prudente, as 5 que não tinha era insensata. Loucas.
E eu percebi que a sua intimidade, Wilson, não pode ser transferida para Carla. E a sua intimidade não pode ser transferida para o Alessandro. A minha intimidade não pode ser transferida para minha esposa. Vive comigo há 23 anos, mas a minha intimidade com Cristo não pode ser transferida. Pode ser vista, pode ser testemunhada, pode ser uma forma de inspiração, eu posso falar todas as coisas que eu faço para me alcançar essa intimidade. Olha, eu oro. Eu jejuo, eu às vezes tiro tempo para estar só com ele. E assim ele fala comigo desse jeito aqui. Mas a intimidade é muito pessoal e não tem como você pegar do seu azeite e dar. Não tem como, é intransferível. Intimidade é intransferível. Intimidade é secreta e é intransferível. Não é à toa que a Bíblia fala que a salvação é individual. O único momento que a salvação fala que a salvação é individual é nesse momento. Eu tenho responsabilidade como sacerdote da minha casa, minha esposa tem responsabilidade como mulher sábia, meus filhos têm responsabilidade como filhos, eu tenho responsabilidade como ministro do Evangelho na casa do Senhor, e que se fique bem claro, a casa é do Senhor, eu sou apenas um que vai levar o chicote mais forte naquele dia, né, por causa da responsabilidade. Mordomia não é privilégio, mordomia é responsabilidade. Tem muita gente confundindo mordomia com privilégio. Mordomia quer dizer que ele primeiro, deu tudo errado aí, o que aconteceu? Mordomia é aquela coisa, não, o irmão mais velho. Deu tudo certo, não faz mais que a sua obrigação. Deu tudo errado, seus irmãos tocaram fogo na casa. Sim, foram eles, mas é você que estava cuidando. Bate nele. Então, a intimidade é particular, a intimidade é pessoal e intransferível. Coloque isso no seu coração, irmãos. Por isso que eu posso incentivar e dar o exemplo. A gente tem sempre tentado explicar que a cultura de orar de madrugada é pegar o Senhor na viração do dia, pegar o Senhor no alvorecer, né? Quando ele diz que a sua misericórdia se renova. Você pode fazer isso em sua casa, você pode fazer isso no seu quarto, você pode fazer aqui na comunidade. Toda vez que você tiver a oportunidade de viver comunidade, irmãos, é a forma de você trazer de volta a igreja de Atos, que foi a igreja mais importante, que se tornou padrão para nossas igrejas na atualidade. Então você nunca erra se deslocando da sua casa, vindo até a casa do Senhor. E nós estamos fazendo isso há mais de 9 anos. A gente acredita nisso. Mas é intransferível. Está funcionando para mim. Está mexendo na minha família. Está abençoando a minha casa. O que eu posso fazer? Testemunhar. Colocar agora, a gente está colocando isso em vídeo, como é importante. E também, irmãos, antes da noite chegar, tenha um contato com o Senhor no crepúsculo. Irmãos, nada melhor do que uma lembrança fresca de que o seu Senhor vai passar com você aquela noite. Quando as trevas caírem, esteja bem, assim, aliançado com aquele que é a própria lâmpada da sua vida. 2 conselhos que eu considero importantes. E não é à toa que Jesus fala também que o reino de Deus é como se um homem lançasse semente na terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe a foice, porque está chegado a ceifa. Ou seja, mais um texto que ele fala que faz sua parte, vai dormir, descansa no Senhor, fez sua parte, está fazendo sua parte. Então fique tranquilo, porque ao seu tempo, aquele grão, aquela semente, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai ter espiga, vai ter grão e vai ter grão cheio na espiga, ou seja, continuidade. Deus tem uma garantia de continuidade. Você vai ver os filhos dos seus filhos prosperar, se você mantiver o seu coração na palavra, se você manter a sua fé no mesmo lugar. Irmãos, você vai poder ver a obra de Deus, como aconteceu com Abraão, Isaac e Jacó. Porque, irmãos, Deus garante e sempre preveu continuidade.
Deus quer que sua vida continue prosperando. Deus não quer que os seus filhos se divorciem da fé dos seus pais. Deus não quer que seus filhos se divorciem desse pensamento de fé. Não, Deus quer que você tenha o quê? Um coração firmado na palavra e que mantenha o seu coração no mesmo lugar. É isso que importa para Deus. É isso. E sobre guardar, trabalhar e vigiar, no Salmo 127. Abra lá no Salmo 127. Eu não estou falando que não é para você trabalhar. Eu não estou falando que não é para você vigiar. Eu estou falando que em algum momento da sua vida, trabalhar ou vigiar já passou do seu turno. Já é turno de Deus. E quando é o turno de Deus, pode descansar. Porque o que passa diante dos olhos de um Deus que vê até no inferno as coisas. Então fica tranquilo. Isso vem da relação, da confiança. Salmo 127, 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Se alguém pensa que dormir é pecado, o que é pecado não dormir? Pecado é dormir quando a gente quer desligar. Quando a gente toma um depressivo para dormir, para poder se desligar. Quando a gente entra, porque alguém tem essa forma de desligar, outro tem aquela forma. Cada um tem que lutar contra as suas tentações para não sair da luta na hora errada. Porque se você vai ter um sono porque você é amado do Senhor, significa que Ele está edificando e que Ele está guardando. Já é o turno de Deus. Mas fora isso, irmãos, pode trabalhar, pode suar a camisa, pode virar ali os 30 e não vai conseguir fazer nada. Aí ele fala que é inútil levantar de madrugada. Irmão, tem gente que acorda cedo, dorme tarde, mas não vê sua vida solucionar, porque a solução da sua vida está em descansar em Deus, confiar em Deus. Não é omissão que eu estou falando, porque isso aqui facilmente é confundido com omissão. Não é sobre ser omisso, é sobre saber. Eu já coloquei as pedras no lugar, Senhor. Eu verifiquei que não tinha sacrifício adequado. Eu fiz a minha parte, agora o fogo quem manda é você. É a parte do fogo, é a parte de Deus. A parte de guardar e de edificar é a parte de Deus. Minha parte é vigiar no meu turno. E aí sim, pai de família, você tem um turno. Mulher virtuosa, você tem um turno. Filhos de Deus, na casa de Deus, você tem o seu turno. E você tem um serviço bem específico. Pastores, líderes, qualquer obra que você esteja fazendo como filho de Deus em qualquer lugar, vamos tirar o título. Se tirar o título de todo mundo aqui, quem tem, vai ficar o título mais importante de todos, filho de Deus. E filho, irmãos, filho é filho. Título só determina a função onde Deus quer te usar, durante o tempo que Ele quiser te usar, porque daqui a pouco, depois de um tempo, até um pastor ancião, ele vai ser colocado, não de lado, mas ele vai ter que descansar, e outra pessoa, outro pastor assume no lugar dele. Isso é supernatural e tem que estar correto nas nossas vidas, A única força que ele vai fazer é desenhar, algumas ações por experiência para aquele jovem pastor que assume no seu lugar, poder ser um conselheiro, Então, para de viver uma vida inútil, irmão. Você está gastando muita energia, está se debatendo muito, mas não está vendo saindo do lugar. Talvez seja porque o seu pé ainda está no charco e no lodo. E você não tem tração.
Deixa, os Salmos fala, ele tirou os meus pés do charco e do lodo e me colocou sobre uma rocha. Qual rocha é essa, irmão? Que te dá tração, que faz a sua vida andar para frente, que te deixa ter tração para se movimentar, é Jesus. Quer ter uma vida com arranque, irmão? Para de ficar com o pé no lodo. Para de ficar tentando se manter de pé. Coloca o seu pé em Jesus e Jesus vai ser a fonte do seu sucesso para tudo que você realizar. Essa é a mensagem, esse é o meu coração nessa manhã. Durma, mas mantenha o seu coração atento. Descanse, sabendo que Deus é que guarda e que edifica. Se vai dormir, verifique se tem azeite na sua botija. E pode descansar, porque quem faz a semente frutificar é Deus. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nós reconhecemos, Pai, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu favor, o seu perdão. E pedimos, Senhor, mais uma vez, perdoa os nossos pecados, às vezes que nós, Pai, de maneira precipitada, Senhor, dando voz à alma, Pai, tentamos resolver, tentamos fazer com os nossos próprios braços, com a nossa própria força, e, Senhor, só a canseira, e, Senhor, e às vezes, Senhor, patinamos muito, porque às vezes estamos em cima de um terreno cheio de lodo, Senhor, pantanoso, e a nossa vida não avança, mas hoje nós queremos ser transportados, Senhor, desse lugar de lodo, desse charco, nós queremos ser transportados para a rocha, para a nossa atração, a nossa segurança, onde nós edificamos a nossa casa, onde nós edificamos a nossa casa espiritual, a casa prudente, a casa que cavou na rocha, que se lançou seus alicerces na rocha, sustenta a nossa fé até aquele dia, Pai, quando o Senhor, à meia-noite, Senhor, vai aparecer e que a nossa vida seja iluminada de entendimento e que haja, Senhor, azeite na nossa botija, Senhor, para que a gente possa iluminar os nossos rostos, Pai, e que o Senhor possa reconhecer em nós, Pai, a sua própria imagem, como diz, Senhor, lá em Coríntios 13, Senhor, hoje nós vemos, Senhor, como enigma, mas um dia o veremos como Ele é. Pai, faça resplandecer o nosso rosto, Senhor, e nos dê a sua paz, Pai. Nós oramos nessa manhã para que cada irmão, Pai, aqui, ou ouvindo essa mensagem pelos meios de comunicação, por essa plataforma, Senhor, o Senhor possa transformar corações, mexer no interior das pessoas e colocar a gente em ordem de batalha, Senhor. E não fazendo para além daquilo que é a nossa missão, Pai. Confiando em Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém.